Fala, gente. O Grêmio acabou de vencer o Vitória, 3-1 aqui na Arena. E um resultado importantíssimo. O Grêmio está abrindo 10 pontos da zona do rebaixamento. E o cara do jogo foi o Amuso. O Amuso entrou no jogo, fez um gol e deu assistência para o Aravena definir a vitória. Vamos falar sobre esse jogo? Aqui, direto do camarote da KTO, eu vou te contar e vou te convidar a falar sobre essa vitória do Grêmio. O Grêmio voltou a vencer em casa. O Grêmio emenda 3 jogos sem perder, tem 2 vitórias, uma no Beira-Rio, outra aqui no meio empate com o Botafogo, confirmando uma ascensão no campeonato. Mas o jogo não foi muito simples, tá? Vocês podem comentar aqui embaixo, o jogo não foi nada simples, na verdade. O cara que decidiu o jogo, que resolveu o jogo, foi o Amuso. E vamos combinar, diante das dificuldades do Grêmio, só assim, uma coisa muito diferente poderia fazer o time vencer em casa. Porque o jogo ele já começa acidentado porque o William tem uma lesão e sai do jogo. Com o William já não estava fácil. O Grêmio não conseguia criar, Sem o William, a coisa ficou mais difícil. Né? As 2 grandes chances que apareceram primeiro no jogo foram do Vitória. Né? Vitória cria 2 oportunidades incríveis para fazer o gol e perde. E aí o Grêmio consegue, no finalzinho do primeiro tempo, abrir o placar numa jogada muito característica, né? Um arremesso lateral, o Edenilson ganha lá no alto, o goleiro faz um milagre, e aí no rebote o André faz 1-0. Mas não era um bom jogo do Grêmio. Não era um bom jogo do Grêmio, não. Né? Uma coisa que me chama muita atenção, não sei se vocês também reparam nisso, como o time do Grêmio é lento, né? O time do Grêmio é lento. E aí essa lentidão, jogando em casa, com dificuldades para criar, que são crônicas desse time, ou seja, sempre estão ali. E contra um time que é treinado pelo Jair Ventura, é óbvio que o jogo ia ser difícil. Muito difícil. E aí o Pavon erra e torna o jogo ainda mais difícil, porque o Vitória empatou depois de um erro do Pavon. Ou do Espanhol, atacante do Vitória. Bom, e aí é que vem a virada de chave. O Mano, ele coloca o Amuso em campo e não coloca o Kiki Oliveira. E eu vou dizer pra vocês que quando eu vi essa troca, eu disse, ué, o que aconteceu? Kiki perdeu tanto espaço assim? Mas tem uma leitura que faz sentido, tá? A galera que estava aqui no camarote vendo o jogo até comentou. O Grêmio tinha espaços pelo lado esquerdo. E o Mano deve ter pensado, eu vou botar um cara com velocidade, porque é isso que a gente não teve com o Pavon ali para aproveitar as chances. Então ele escolheu o Amuso, que jogava não sei quanto tempo, e o Amuso entrou com base na velocidade para fazer isso. Cara, eu considero que o Amuso não é jogador para jogar no Grêmio, tá? Mas hoje o Grêmio venceu por causa do Amuso. A vitória está muito na conta do Amuso. O segundo gol do Grêmio é do Amuso, uma boa jogada do Cristaldo. O Cristaldo dá uma bola boa pro Amuso e o Amuso faz um bonito gol. Tá? O Amuso faz o Grêmio vencer por 2-1. E aí, com a vitória de 2-1 ali naquele momento, o Grêmio conseguiu superar uma fase de instabilidade no jogo. Porque o gol do Vitória deixou o Grêmio muito nervoso no jogo. O Grêmio sentiu o gol. Aí com as trocas com o Amuso, o Grêmio dá uma reagida, o Grêmio consegue o 2-1, o time ainda instável em alguns momentos pontuais, né? Mas consegue fazer o 2-1 e retomar o jogo. Aí entra o Aravena. O Mano faz uma troca e deixa o ataque bem leve. E com o Vitória precisando sair de trás, o jogo se desenhou. Inclusive, se o Grêmio tivesse um pouco mais de contundência, o Grêmio poderia ter feito mais do que 3. Porque era um ataque rápido contra um time que estava se expondo, que precisava vencer, né? E aí o Grêmio conseguiu, na finaleira, fazer o 3-1 com uma jogada do Amuso, que serve o Aravena, que faz o 3-1. Então, assim, se a gente pegar o desempenho do Grêmio, não foi um desempenho deslumbrante, pelo contrário, né? Aliás, se a gente for olhar individualmente, o Marcos Rocha, que saiu, inclusive, e ele disse, e as câmeras captaram, ele falou assim, sentiu o adutor, isso vai ter que ver, mas só isso já indica que a coisa não é leve. Marcos Rocha não fez um jogo legal, na minha opinião, não sei o que vocês acham, pode comentar aí. O Kahneman não fez um jogo maravilhoso também.
Mas o Grêmio conseguiu com o Amuso, o Arthur faz muita diferença, claro, né? Com o Amuso o Grêmio conseguiu vencer. E eu confesso para vocês que enquanto eu estou falando aqui, eu estou pensando, porque diante de tantas dificuldades do Grêmio para conseguir vencer em casa, para conseguir propor o jogo contra um time que se defende, só o imponderável assim, né? Uma bola parada, um escanteio, um pênalti, uma falta, um lateral para a área, como aconteceu no primeiro gol, ou então o imponderável de um reserva, que durante o ano não mostrou nada, que não tem condições de jogar no Grêmio. Esse é o imponderável do dia. Esse é o imponderável. Não foi um pênalti, não foi uma falta. O imponderável foi um reserva entrar, fazer o gol e dar uma assistência. Numa vitória que é extremamente importante. Extremamente importante. A importância dos 3 pontos, a importância de voltar a vencer em casa, de abrir 10 pontos da zona do rebaixamento, desse mesmo Vitória e do Juventude. Juventude com empate contra o Inter foi a 22, o Vitória parou em 22, o Grêmio abriu 10 pontos da zona do rebaixamento. Vocês lembram que até bem pouco tempo a zona do rebaixamento estava rondando a Arena. O Grêmio abriu essa vantagem. Né? Além disso, o André fez gol, isso é muito importante, e o André vai seguir jogando durante um muito bom tempo, porque o Bright White não joga mais esse ano e sabe-se lá quando ele vai jogar no ano que vem. Né? O Aravena vai ganhar um pouco de confiança, né? E o Grêmio apresenta alguma coisa, né? Começa a procurar. Ainda tem muitas dificuldades, ainda tem muitos problemas, né? Mas o resultado foi o mais importante. 41 mil pessoas na Arena para esse resultado que se sobrepõe, inclusive, ao desempenho. Se a gente olhar do desempenho, tem pouca coisa para tirar, né? Pouca coisa. Marlon com atitude, né? Noriega começou bem, depois oscilou. O Edenilson, nada demais. O Pavon foi mal, muito mal. Eu, inclusive, não entendi porque que o Pavon começou o jogo e não começou o Alisson, que entrou no jogo no lugar do William, mas o Alisson faltou um pouquinho mais de atitude para o Alisson, né? De ir para dentro, de arriscar. Né? Nos momentos em que ele arriscou, aconteceu alguma coisa, né? Mas ele não estava arriscando. Eu não sei se é falta de confiança, eu não sei o que é. Né? O Grêmio em si arriscou pouco. Quando arriscou, criou chances ou então marcou gols. Mas falta ao Grêmio arriscar. Então, assim, do que a gente viu aqui, fica os 3 pontos, a vitória, a vantagem em relação à zona do rebaixamento e começar, quem sabe, a olhar para uma outra turma do campeonato. Só que o desempenho precisa acompanhar. Agora o Grêmio vai ter 2 jogos fora de casa, tem que ver a situação do William, tem que ver a situação do Marcos Rocha, o Cuéllar deve voltar, e aí vamos ver o que o Grêmio vai fazer fora de casa. Porque fora de casa o Grêmio tem conseguido bons resultados e até melhores desempenhos do que na Arena. Né? Mas o imponderável, com nome e sobrenome, Francis Amuso, deu a vitória em cima do Vitória. Deixa o teu like no vídeo, você sabe, eu tô sempre com a força da KTO, né? E comenta aqui embaixo o que tu achou da vitória do Grêmio em cima do Vitória. Tá bem? Tamo junto, gente. Um grande abraço, até mais. Tchau.